Você já se incomodou com alguma cena de terror em animação? Hoje, este é o assunto aqui no canal Animedic. Olá, meu nome é Selby Pegoraro, jornalista, pesquisador. Sejam bem-vindos mais uma vez. Se vocês gostam aqui do canal, não esqueçam aí de dar o like, de comentar, de dar sugestões, fazer as suas críticas, que isso é sempre muito bom para o crescimento do canal e estamos crescendo. Você conhece alguma animação de terror? Talvez não, talvez o que você tenha conhecido mais, se você não conhece tantas animações assim, são alguns filmes mainstream familiares que tenham elementos de terror. Eu conheço gente, por exemplo, que tem medo, né, da cena da perseguição da baleia do filme Pinóquio de 1940, que não é uma animação de terror, mas essa sequência em si assusta muita gente. Outros aí com fantasia, lá com o segmento do demônio Chernabog, outros com filmes até mais contemporâneos, né? O caso aí do Coraline e o Mundo Secreto, ou Paranorman, ou a produção da DreamWorks, A Casa Monstro, né? São produções que podem aí assustar algumas crianças pequenas aí. A gente sabe de relatos, né? De pessoas que testemunharam esse tipo de evento. Esse vídeo aqui é para tratar um pouco disso, né? De como é um desafio para os estúdios trabalhar com conteúdos que podem assustar o público mais jovem. Aqui no caso, resolvi gravar esse vídeo para lembrar uma entrevista que eu gostei bastante com o Walter Murch, que é um veterano de Hollywood na parte de edição de áudio, compositor também. Ele tem um único trabalho como diretor, que foi justamente nesse filme que eu quero falar um pouco, que é o Return to Oz, O Mundo Fantástico de Oz, produzido pela Disney, lançado em 1985. Ele é um filme que basicamente é a continuação do filme Mágico de Oz, da MGM de 1939. Ele não é um filme de animação, ele é um filme live action, mas que possui animação claymation em certas partes do filme. E eu gosto muito dele, um dos meus favoritos de criança, mas eu lembro da minha memória também de ficar um pouco assustado com certas sequências dessa produção, né? E na época, quando foi lançado, a crítica bateu muito pesado no filme, justamente por conta desses elementos mais assustadores. O Walter Murch ele teve uma certa dificuldade no trabalho desse filme, inclusive a Disney quis retirá-lo da direção do filme. Só não aconteceu porque ele tinha amigos muito poderosos com quem ele tinha trabalhado antes. Para dar dois nomes aí, o Francis Ford Coppola e o George Lucas, né? Trabalhou no American Graffiti, no THX 1138. Então, o George Lucas chegou a voar, né, de Londres para a Califórnia lá para ajudar a produção, para convencer a Disney que o Walter Murch podia fazer o filme, e há relatos, né, inclusive há fotos do George Lucas nos bastidores do filme, que ele teria, inclusive, ajudado a dirigir uma das sequências do filme, que era uma das mais problemáticas, da feiticeira Mambi e as cabeças cortadas, lá que ela tinha a capacidade de trocar de cabeças no filme. Infelizmente, o filme ele tem ele é saboroso por conta de toda essa parte sombria. O design, para quem está acostumado com o musical da MGM, ele é diferente, mas o Murch aqui ele está homenageando, não, ele está respeitando o que está nas ilustrações dos livros do Frank Baum, né? Então, o que você vê dos personagens nesse filme está muito próximo do que a gente vê no livro. E teve toda essa questão aí de como explicar essa problemática do filme assustar tanto, né? Que a crítica foi muito pesada. O Walter Murch ele apresenta 3 pistas para a gente tentar entender alguns elementos que depois se tornaram ou são conhecidos, né, como formulaicos de produções aí para toda a família, que tenham elementos sombrios, né, que ajudam pelo menos a amenizá-los. Porém, o clima do filme ele é um tanto diferente. Ele é mais pesado, ele é mais realista e ele é mais sombrio, né? No caso, a Dorothy ela retorna, né, de toda aquela aventura que a gente viu no filme clássico, e ela conta isso para a família, e a família acha por bem que ela deve passar por um tratamento psicológico, então ela vai fazer um tratamento de eletrochoque, o que é um pouco chocante para quem está vendo, pelo menos eu, criança, que assisti na época. Olha que eu sou uma criança ali do final dos anos 1980 para 1990, assisti muito filme de terror, então eu posso dizer que na época me incomodou um pouco.
E a família vai para uma clínica um tanto estranha, com os personagens ali que trabalham nessa clínica também um tanto sombrios, e ninguém na família ali suspeita que alguma coisa está estranha, não, e prossegue. O Morty diz que ali a mensagem do filme ela começa a ser vendida nessa sequência, que é uma questão da Dorothy estar lutando para manter os seus sonhos e que muitas vezes mesmo as pessoas que são responsáveis por tomar conta, né, de você, elas podem te colocar em algum risco, né? Então, às vezes, a criança ela está ali sozinha e precisa lidar com essas adversidades, né? Mas é justamente essa questão da realidade é que acaba pesando um tanto nessa parte de assustar o público, né? Então, o que o Murty cita, né, com algumas dessas características? Uma é o fato da Dorothy, nesse filme, era ser uma criança de 9 anos, e não uma pessoa mais jovem, mais velha, né, que está pretendendo ser mais jovem, que foi o caso da Judy Garland lá no clássico da MGM de 1939. Aqui não, aqui quando você vê uma criança que ela está lá caindo no rio e tendo que lutar pela sua vida, tendo que lidar com uma série de personagens ali que não são muito bonitos, não são muito carismáticos, né? Para a gente que está assistindo, fica um tanto mais assustador, um tanto mais realista. Esse é um primeiro ponto. Então, o próprio Murt, quando ele vai revisitar a sua obra, quando ele vai fazer uma crítica dela, ele acaba comentando sobre isso. Talvez se fosse uma atriz mais velha, talvez tivesse uma resistência um pouco menor das crianças, né? Talvez é uma análise que ele faz. A segunda é o fato de que o primeiro filme, né, o clássico de 1939, ele é um tom de vaudeville, né? Ele é um tanto farsesco, né? Então você tem a Dorothy, que é mais velha, que pretende ser mais jovem, você tem os cenários ali, que muitas vezes você vê que claramente é um cenário pintado, ele não é tão realista assim, e a música, né? Ali é um musical, e o Return to Oz não é um musical. E é uma fórmula, né, que a gente vê em vários filmes, por isso que nas animações nós temos muitas canções de vilões, né? Os vilões, tudo que é assustador ali, você coloca uma música, dá uma amenizada. O Walter Murch considera que se o Return to Oz trabalhasse um pouco mais a questão musical, essas partes seriam amenizadas, né? Traria um pouco mais de conforto para o público. E no terceiro ponto é o sidekick, né? São os companheiros da personagem principal, né? A Dorothy original, lá de 1939, ela tinha o Totó, né? Um cachorrinho simpático, carismático. No Return to Oz, é uma galinha, é a galinha Belina. Em que pese elas ter um papel muito importante no filme, né? Não vou dar spoilers aqui para quem não viu, ela como companheira da Dorothy não é uma personagem tão lá muito carismática, né? Na verdade, ela é até um tanto ranheta, né? E todos os personagens ali que estão envolvidos com ela, eles são os personagens mais assustadores. Então, talvez se ela tivesse junto com ela personagens um pouco mais carismáticos, né, mais bonitos ali, um pouco num esquema diferente, toda essa questão da recepção seria interessante. E eu acho que é um bom exemplo para comparar com o Return to Oz, que é de 85, a gente pode comparar com outro filme de fantasia lançado um ano depois, em 1986, que é do Jim Henson, que é o pai aqui do Caco, né, do Kermit, como chamam agora. Que curiosamente também esse filme teve mãos aí, uma coprodução do Jorge Lucas, que foi o filme Labirinto, que aqui no Brasil ficou chamado como Labirinto, a Magia do Tempo. E esse filme, ele acaba usando muitos desses elementos que o Walter Murch, quando ele vai revisar o filme dele, ele fala, puxa, esses elementos ajudam a amenizar e fazer com que o público sinta-se mais atraído por ele. E é verdade, se a gente for analisar o caso do Labirinto, a gente tem o caso da Jennifer Connelly, né, a atriz que faz a Sarah, né, a personagem principal, que ela não é uma criança, né, ela não tem 9 anos, ela é uma pré-adolescente, ela tem 14 anos, e no caso ela tem 14 anos pretendendo ter 16, o que, se a gente for parar para pensar na trama do filme, visto hoje em retrospecto, é um tanto problemático, mas eu não vou entrar agora nesse aspecto aí da parte de romance aí que ocorre no filme, mas há essa pretensão diferente.
O filme, ela tem companheiros que são mais carismáticos, né? Então ela tem ali uma série de personagens com quem ela interage que melhora isso, e ela tem também uma espécie também de compartilhamento de risco, porque ali ela está indo salvar o irmão que foi sequestrado, né? Então ali tem uma coisa também de compartilhamento, de você acompanhá-la nessa aventura. E o terceiro elemento, que o Labirinto é um filme musical. Então, ali a ideia de você ter o David Bowie cantando, né? Então você ameniza uma série de cenas ali, de sequências que são mais pesadas, que são mais sombrias, e, logicamente, a ideia de ter um artista, e no caso o David Bowie, do jeito que ele aparece também no filme, foi pensado também para atrair um público diferente, um público mais adulto, que também seja fã dele, que esteja mais interessado na persona do David Bowie. Então, esse vídeo aqui foi basicamente para apresentar um panorama curioso, né, desses três elementos que a gente vê, às vezes, trabalhado de formas diferentes em outros filmes, né? Se a gente for parar para pensar, Aladdin, uma coisa interessante se comparado com o Labirinto, o Aladdin, na versão original, era para ser um garoto, né? Um personagem muito mais jovem. E, de novo, também por conta do tipo de aventura que ele ia passar na animação e da questão do romance que ele teria, o estúdio resolveu também avançar um pouco a idade dele e também mudou totalmente o tom do que estava sendo planejado na ideia original. Então, isso é muito aplicado em animações também. Aquela questão também da criança que quer se projetar também num personagem que é um pouquinho mais velha, né? Isso também é uma coisa interessante que podemos aqui analisar em outros vídeos. Bom, ficamos por aqui. Mais uma vez, se você está gostando aqui do canal, dê o seu like, dê as suas sugestões, já estou recebendo algumas, prometo que em breve farei novos vídeos aí atendendo a pedidos. Deixo aqui o meu abraço, agradeço muito pelo apoio que eu tenho recebido e até a próxima.